paz do meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações. Ao iniciarmos as nossas primeiras considerações, gostaríamos de invocar a figura majestosa do Mestre Jesus, porque Jesus foi o nosso modelo, foi o nosso paradigma. Jesus é o roteiro do qual não podemos prescindir se desejamos, sob a égide da lei de evolução, atingirmos as regiões superiores da vida do qual estamos submetidos. E ver Jesus, sentir Jesus, significa olhar a sua conduta extremamente amorosa em relação aos seus semelhantes. Jesus, quando desce, portanto, das alturas dos processos evolutivos, se materializa entre nós para trazer a essência própria do amor de Deus. Então é esse Jesus que esparge entre a humanidade, então, ignorante daqueles processos, essa centelha, esse amor que envolve a humanidade da sua época. A humanidade de hoje, portanto, ainda se encontra sobre esses processos. O homem que sai da animalidade e se projeta para a angelitude tem que se submeter ao processo amoroso. Todas as enfermidades da alma estão sustentadas justamente nesse afastamento, nessa essência divina, na virtude preconizada pelo Mestre como sendo a virtude do qual nós não poderíamos expungir da nossa alma, o amor incondicional a todas as criaturas. E o que vemos no mandamento maior, a determinação que amemos ao Pai como forma de gratidão que não podemos afastar, mas que amemos o próximo como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Portanto, o homem aprende sobre o processo do amor na lição memorável de Jesus, mas o homem caminha sobre o malferimento que dá às leis superiores da vida, malbaratando as oportunidades que lhes são ofertadas pelo mundo espiritual, entregando-se aos desvarios do mundo e assim fazendo com que o seu processo de progresso espiritual se delongue ao longo dos séculos. Portanto, há em nós virtudes, por uma questão singela, porque fomos criados por Deus. Deus lançou a sua semente divina em cada um de nós. No entanto, essa semente precisa projetar-se, sair de cada um de nós e mostrar-se claramente dentro de um processo de libertação. Mas o homem elegeu caminhos escusos, caminhos tortuosos, e por ele percorreu ao longo do seu carreiro, das suas experiências terrenas. Então o homem sofre hoje as injunções daquilo que ele elegeu, daquilo que ele escolheu. Mas dormita em nós, por acréscimo da misericórdia divina, a essência das virtudes. Cabe-nos, portanto, fazê-la com que elas floresçam, elas se mostrem, elas se sinalizem neste processo libertador. E queremos destacar uma em especial, que foi, de uma forma exemplar, explicada pelo espírito Jean-Baptiste Henri Lacordaire, que era um sacerdote católico dominicano, membro da Academia Francesa, em mensagem ditada no Evangelho pelos idos de 1863. Vejamos o que diz Lacordaire. A humildade é uma virtude
muito desprezada entre os homens. Apresentar-se sem essa virtude, diz ele, é o mesmo que vestir belo traje de talhe perfeito para ocultar uma deformidade física. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Ora, sem humildade, talvez seja esse um dos obstáculos terríveis que nós enfrentamos, o processo vaidoso, aqueles que procuram as luzes do mundo, os tapetes vermelhos da vida, exaltando o ego, exaltando a sua personalidade em detrimento do processo humilde. E ele diz com clareza, é uma virtude desprezada entre vós, entre os homens, entre a humanidade, portanto. Mas Jesus nunca se cansou de espancá-la como um elemento pernicioso ao homem que se submete aos processos libertários da vida. E diz que o lado oposto é o orgulho que ainda alimentamos, porque o Evangelho enfatiza de forma clara, inafastável, que o orgulho é um processo que contamina todas as nossas intenções de progresso, de libertação espiritual. A humildade, portanto, deixa enfatizado Lacordaire, é um elemento essencial da alma. E para estimulá-la, precisamos examinar a nós mesmos, as nossas fraquezas, verdadeiramente, sem expungirmos sequer qualquer vício que a envolva. Então nós precisamos olhar na intimidade da alma, como declinou certa feita o grande filósofo grego Sócrates, concitando-nos a nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, diz Sócrates, com todas as letras. E essa frase se encontrava estampada no templo de Delfos, na antiga Grécia. É essa estimulação que Jesus nos faz, voltarmos para o nosso interior e vermos o que podemos fazer dentro desse processo de humildade. Então, Lacordaire estimula que busquemos primeiro essa humildade. E não foi à toa que o mestre enfatizou a necessidade de incorporarmos na pauta das nossas jornadas terrenas a primazia de sermos humildes em tudo. Sobre a humildade, disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O mestre, nessa passagem de Mateus 5,3, enfatiza o poder da ação benfeitora da humanidade. Mas Jesus fala em pobres de espírito, e isso causou, de plano, alguma confusão nas mentes dos estudiosos, mormente nós que iniciamos nesse processo de aprendizado do Evangelho de Jesus. Mas o que é pobres de espíritos? Pobres de espírito são pessoas destituídas de inteligente, pessoa pobre, literalmente pobre, que se veste mal. Não é verdade. Jesus espanca esse processo. Nós, através dos séculos, espancamos, melhor dizendo, que esses pobres de espírito não são aquelas pessoas baldas de inteligência, destituídas, portanto, dessa inteligência, mas aquelas possuidoras de humildade de espírito, quer dizer, modéstia, simplicidade, pureza de coração. Então, essa sentença encerra muita sabedoria, mas não podemos negar que nos dias de hoje, homens, mulheres, que à primeira vista se mostram, se encantam, nos encantam pela simpatia, pela simplicidade, pela abundância de palavras reverenciais, pela fidalguia como se expressam, e nós confundimos tudo isso como se isso fosse
humildade. Porém, tal conduta nada tem a ver com os humildes de coração, conforme preceito estipulado por Jesus no seu Evangelho. São pessoas comuns, como nós, que abarrotam os templos religiosos dos dias de hoje, que têm doçura no falar e, no entanto, se contrariadas, mal podem dissimular a extremada arrogância e prepotência. Será que humildade, eu pergunto aos queridos irmãos, é virtude de duas faces? Sabemos que a humildade é afável, fraterna, doce, compreensível. Humildade, portanto, é força moral, que nivelam todos os homens como irmãos e estimula a prática do bem. É conquista pessoal através do tempo. Ora, não é benesse, não é algo que nós encontramos à solta, que possamos comprar em uma loja. Humildade é conquista, portanto, o espírito humilde é aquele que se submeteu ao longo das suas existências, situações conflituosas e delas saiu com extrema compreensão daqueles processos, acolhendo, amando, tolerando o seu irmão de caminhada. Evidentemente, na outra extremidade encontra-se o orgulho, que é uma fraqueza. Tanto é que o Evangelho enfatiza de forma clara e inafastável esse processo. Mas quem é o fraco? É aquele que odeia? É aquele que revida? E que se faz sucumbir diante das menores contrariedades. Jesus advertiu esses orgulhosos ao falar: quem se elevar será rebaixado. Certa ocasião, os discípulos de Jesus se aproximaram dele, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o colocou no meio deles, no colo deles, e disse: em verdade vos digo, se não fizerdes como esse menino, não entrareis no reino dos céus. Pois todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será maior no reino de Deus. E quem receber em meu nome, esse menino é a mim que recebe. Esta máxima, evidentemente, revela a todos nós o pensamento de Jesus, que se encontra na outra máxima, que implementa essa que eu acabei de referenciar. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servidor de todos. Porque quem se exaltar, ou seja, quem se elevar, será humilhado, e quem se humilhar será exaltado, ou seja, será elevado. E o que diz o Espiritismo a respeito desses processos? O Espiritismo veio demonstrar que essa aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, se aplica normalmente àqueles que mais se elevaram numa existência. E na existência seguinte foram rebaixados na jornada, e em vez de deixarem, porque se deixaram, dominar pela arrogância, pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição. Então Jesus realça com muita clareza que não devemos exaltar a nossa personalidade, procurando os primeiros lugares. E certa feita Jesus diz: quando fores a um festim, ou seja, a uma festa, não sente nos primeiros lugares, para que o dono da festa não o convide a sair daquela posição privilegiada e o remeta a uma posição mais para trás. Ao contrário, procure os últimos lugares, para que você se sinta honrado ao ser convidado por esse dono da festa e seja venha para sentar-se nos primeiros lugares. Então Jesus deixa com clareza esse processo a todos os discípulos que o seguiam nesse processo. Então, a lição a ser aprendida é que vivemos na inconsciência, simples e ignorantes
viemos de lá, e pela lei de evolução estamos nos projetando para o processo da consciência, de entendermos na realidade quem somos, escolhendo agora, dentro desse processo superior, escolhendo aquilo que mais desejamos. Então, algumas questões devem ser colocadas para que, na intimidade, respondamos essas questões. Encontramos o que procuramos? Temos a posse daquilo que damos? Convivemos bem com aquelas pessoas que afirmamos amar, porque a felicidade ou infelicidade são reflexo do nosso estado íntimo. Somente incorporaremos na alma o que vivenciamos. Ora, fica claro que não há porquê queixarmos dos processos que nos envolvem. Os conflitos são para que equacionemos dentro de um processo de aprendizado normal. Quem se imagina passando incólume aos processos vivenciais dos conflitos mostra completamente maturidade. Porque vivendo num mundo de provas e expiações, espíritos que aqui estão, que habitam, são espíritos suscetíveis ainda aos processos da dor. Nós nos remetemos para esses processos, porque se olharmos as lições amoráveis de Jesus, elas são libertadoras e pautadas dentro de um processo amoroso. Por que então nos queixarmos? Porque sabidamente fomos artífices deste processo. Construímos ao longo das existências, experienciando situações adversas e nos colocamos dentro delas sem olharmos com a devida acuidade o caminho que transitávamos então. Estamos recolhendo, portanto, os apetrechos da nossa vigilância, descurando-nos da assertiva que mandava orar e vigiar dentro desse processo libertador. Mas por que Jesus nos exorta a sermos humildes de espírito? Porque a humildade, aquela humildade aparente, não é que Jesus fala. Jesus fala da humildade de espírito. E essa é a verdadeira humildade. Como todas as virtudes, ela vem da intimidade. É conquista, é sentimento, é produto do qual nós, submetidos a esse processo libertador, incorporamos ao longo das nossas existências. Portanto, a conquista dos séculos, vivência secular. Porém, nem sempre o exterior revela o que vai no nosso interior. Então, na pauta das nossas vivências, encontraremos grande número de maltrapilhos e mendigos orgulhosos. Mas existe outro sim, exemplos de humildade entre pessoas abastadas que ocupam posição de destaque. Então a humildade está em todos, não só naquele que ocupa uma posição de destaque no mundo, mas como aqueles também que transitam dentro dos processos do resgate, da lei de causa e efeito, recolhendo tudo aquilo que plantara. É uma ferição das nossas conquistas. Portanto, não há que ter queixumes diante desse processo. A questão é sabermos qual é a conduta que estamos estabelecendo agora. Sim, porque o nosso comportamento estabelece, com precisão, a posição que ocupamos no cosmos. Cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Jesus nos traz, e não poderia ser diferente, o grande exemplo de humildade. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Disse-lhe Jesus: desejei comer convosco esta Páscoa. Antes que padeça, Jesus já antevia
o seu processo do Calvário e diz: antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Disse com clareza: esta é a última ceia, porque agora nós só nos encontraremos na pátria espiritual. Jesus, nesse momento, levanta-se da mesa, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, ou seja, enrolou-se nessa toalha. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que havia se cingido. Concluída a tarefa que se propusera, os apóstolos começaram a discutir quem entre eles seria o maior. Havia claramente uma contenda entre eles. Jesus, tomando a palavra, lhe propõe a seguinte reflexão. Ouçamos com atenção. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, Jesus se coloca como servidor de todos. Revela aos apóstolos, o maior será o menor no reino dos céus. Ao entregar-se ao processo de lavar os pés dos apóstolos, Jesus, testemunha às criaturas a suprema lição de humildade. E quando ele cinge o corpo com uma toalha, reproduz Jesus a forma de agir dos escravos em relação aos seus senhores. Quis proceder desse modo, para revelar-se o escravo pelo amor à vida, pela abnegação e no sacrifício supremo que se submeteria logo após. Jesus não se sentiu diminuído por ter que lavar os pés dos pescadores e dos homens do povo. O mestre agiu com extrema humildade, espírito de serviço ao próximo, sem qualquer desejo de retribuição ou de reconhecimento, mas por puro amor aos apóstolos. E nós? Eis a questão. E nós, neste processo de libertação, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. Isso agrava toda a nossa jornada terrena, porque temos desprezados o caminho indiferentemente aos patrimônios da verdade e da vida. Descer elevando. O que significa descer elevando? Na visão espírita não significa sermos submissos e condescendentes com atitudes opressoras de irmãos que se aliam nos templos religiosos para malbaratarem o trabalho do outro. Condescendência não significa cumplicidade com coisas e fatos inconfessáveis. Descer elevando não significa sermos tolerantes com abusos, fazendo apologia da manutenção de situações injustas que nos fazem sofrer ou fazem sofrer o nosso semelhante. Ser tolerante não significa aceitarmos tudo aquilo que sabemos ser contrário às leis naturais da vida. Descer elevando não significa que devemos alimentar elogios, a nova mania do século, para enaltecermos virtudes que não possuímos. E o Evangelho sinaliza: examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Descer elevando não significa expungirmos o processo da cooperação mútua e fraterna entre irmãos de crenças para abraçarmos interesse pessoal que se disfarça de muitas formas. Descer elevando não significa divulgação pessoal, interesse próprio e escuso. Quantos, no entanto, oprimem com sua presença, impondo aos outros condutas degradantes e constrangedoras. Ora,
Tais condutas mereceram da espiritualidade a advertência severa. Jesus, ensinando suas lições, chamou os escribas e fariseus de hipócritas, falsos profetas, dilapidadores de viúvas, sepulcros caiados. Porque havia nessas condutas uma devoção fingida. Descer elevando significa, sim, ação humilde e desinteressada. Essa que nós devemos estar aliado, da qual não podemos prescindir, conforme singelas e avassaladoras lição de Jesus, que se faz humilde para levantar os que se arrastavam nas trevas. Aos aprendizes do Evangelho de Jesus, no entanto, deixou patenteado que não reinaria, senão sobre corações puros e desinteressados, numa demonstração inequívoca de humildade e beleza espiritual. Estejam atentos, ressaltou Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Numa trajetória libertadora, quais influências que alimentamos, quais desejos cultivamos na intimidade da alma e os propósitos que desejamos alcançar? Pensem, reflitam, porque Jesus ensinou a descermos dos processos orgulhosos e vaidosos da vida para elevar-nos acima das misérias humanas. Aquele que se elevar será rebaixado. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o servidor de todos. Como descer elevando aquele que nos comungam a existência? A equação é de Emmanuel. Diz ele, não ferindo o ignorante, não oprimindo o fraco, não humilhando o companheiro de jornada, não censurando o irmão em desajuste do espírito. Ou seja, sublimarmos a nossa jornada terrena. E Emmanuel continua a lição preciosa, libertadora, ao dizer, auxiliarmos em silêncio, para que o nosso amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que nos recolhem a dádiva, porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade, diz Emmanuel. E mais, toda modéstia que pede apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho. Portanto, a lição libertadora é aquela que nos concita ao processo da humildade, nas palavras de Lacordaire, que diz: a humildade é uma virtude muito desprezada entre os homens. Apresentar-se sem essa virtude é o mesmo que vestir belo traje de talhe perfeito para ocultar uma deformidade física. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Estamos enfeitando? Estamos apresentando virtudes reais, aquelas que realmente enaltecem, elevam o espírito dentro de um processo de aprendizado? Se nos colocamos assim, nós estamos no roteiro libertador. Que a paz do meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações. Sigam em paz.